Muito bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Nova Era. O programa Nova Era ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Estamos aqui hoje, nesse sábado, para adentrarmos ao lar de vocês, essa oficina de trabalhos, de estudos da Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, a AME. E o programa Nova Era hoje recebe a nossa amiga Deusair Guimarães, uma grande companheira do Movimento Espírita de Divinópolis, que veio hoje falar para nós sobre a respeito do culto do Evangelho no Lar. Bom dia, Deusair. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Para nós é um prazer muito grande recebê-la novamente aqui no programa Nova Era, aqui nos estúdios da TV Candidez. E hoje a temática é essa, o culto do Evangelho no Lar. Deusair, você poderia, já de pronto, colocar para nós a definição do que é o culto do Evangelho no Lar? Justamente, Vicente. É com muita alegria, né, gente, que a gente vem falar sobre um tema tão importante que precisamos trazer para cada um de nós, nos nossos lares, este culto, né, do Evangelho no Lar, o Evangelho no Lar, né? Então, o culto do Evangelho no Lar, Vicente, é um alimento espiritual, né? Porque a gente precisa, né, gente? Todos nós precisamos do alimento material. E o alimento espiritual, os dois andam juntos, né? Com certeza. Porque se não tiver o material, e se a gente tiver o material, o alimento material e faltar o espiritual, o espírito fica com fome espiritual. Com fome espiritual. Isso mesmo. E vice-versa, né? Também. Certamente. E ambos precisam, né, destes alimentos, porque senão eles ficam fracos. Mas é muito gostoso, gente, a gente sentar ao redor de uma mesa, a gente chamar nossos familiares. Isso. Não adianta também aqueles que não quiserem chamar, não, vem aqui, né? Não pode forçar, né, Não Deusair? pode forçar, não adianta, né? Trazer a força não pode. Não, é um momento, né? É um momento, a gente convida, não deixe de convidar todos os dias, mas vamos convidar porque é um momento que vamos falar com Deus, falar com Jesus, trazer Jesus para dentro do nosso lar. E Chico Xavier conta para nós, nosso querido Chico, fala para nós o seguinte, que uma vez um casal, né, foi fazer o evangelho no lar, e a mulher foi, fez a prece, fez a parábola do evangelho, abriu ali elatoriamente, e quando ela terminou, o marido começou, né, e fala, tá vendo? Tudo para você, tá vendo? Tudo para você. Você não faz isso, você não faz aquilo. Então, ele estava sendo teve praticamente um duelo entre os dois. Sim. Porque ali os dois começaram a discutir. Então, o evangelho, gente, às vezes é para nós mesmos, não é para o outro, é para nós mesmos. Né? O conteúdo da mensagem, né, Deusair? Isso. Acredito que todo o conteúdo expresso ali naquela leitura do evangelho vai ser adequado a qualquer um de nós, a todos nós, em qualquer circunstância. Verdade. Né? Nos chama a atenção para poder mudar o comportamento naquele ponto. Isso. Deusair, quando e como foi que aconteceu o primeiro culto do evangelho no lar, aqui na face da terra? Ô, Vicente, essa segunda pergunta aí é o nosso querido, né? No livro, estou até com o livro aqui, Vicente, o Neo Lúcio, né? O Neo Lúcio. Neo Lúcio, né? De Jesus no Lar. Muito bonito. Ele fala para cada um de nós que o culto no lar nasceu com o nosso Mestre Jesus, né? Olha! Há 20 séculos atrás, quando ele ensinou os primeiros cristãos ali na casa de Pedro, né, sentado-se à mesa com seus apóstolos, né, e ele começou a narrar a vida, né, falando sobre as coisas, né, de Deus, nosso Sim. Pai, trazendo para cada um de nós, meus irmãos, o esclarecimento da Boa Nova. Foi aonde começou,
foi ali na casa de Pedro, né? Pescadores. E ali, ele também falou sobre, ele ensinou seus discípulos, depois ele foi, esses cristãos foi, gente, sabe para onde? Para as catacumbas. Isso. Eles foram para lá para orar, e era escondido, porque lá, gente, naquela época, se falasse de evangelho, se falasse de espiritismos, as pessoas, como Jesus foi pregado na cruz, né? Todos eles iam ser mortos. Então, Com eles certeza. falavam, era escondido, eles oravam, era escondido, eles adoravam a Deus Espírito em verdade, era escondido, gente. Imagina, não é igual hoje, nós podemos falar de evangelho, nós podemos falar de Deus, de Jesus, espiritualidade, Sim. falar de Francisco Cândido Xavier, falar desses apóstolos maravilhosos, né, que vieram aqui na Terra e deixou este ensinamento da Boa Nova para cada um de nós. Então, o Evangelho, gente, o Evangelho no Lar começou há 20 séculos atrás. E hoje, infelizmente, tem muita gente que ainda não conhece. Não conhece e não sabe, pratica. Não sabe. E nem conhecem. Não sabe como que é, não pratica, justamente, Vicente, porque precisa, gente, da gente levar mais este assunto para as casas espíritas. Sim, porque você chega na casa espírita, no atendimento fraterno, eles perguntam, você faz o evangelho no lar? Não. O que é isso? Nem sabe. As pessoas não sabem o que é o evangelho no lar. Então, precisa muito, gente, de falar para as pessoas o que é, porque é muito simples, mas tem que ter a disciplina. Com né, certeza, mediante isso aí, Deusaí, então como é que se organiza e como é que se realiza o culto do Evangelho no Lar? Passa para nós aí, por gentileza. Olha, Vicente, tem que ter, né, o horário, tem que ter o dia marcado, para que a equipe espiritual ache equilíbrio em nós. Porque não é como uma babá. A hora que a gente quer, ela está pronta, não. Interessante. Né? A equipe espiritual, gente, se aqui nós estamos atarefados, atordoados de tanto trabalho, a equipe espiritual, imagina, está muito mais do que nós, mas é muitas vezes mais, né, Vicente? E são organizados, né? E são muito mais que nós, né? Isso. Então, o que acontece? Se a gente não tiver a disciplina do horário marcado, né? Do local certo, da comunhão com Deus, aquela hora ali, Vicente, a gente precisa também ter desligado a televisão, Sim. né? A gente precisa ter desligado o rádio, colocar o celular no silencioso, porque senão fica, né? Todo mundo, um chama, outro chama, a campainha toca, o celular né? Toca, e não pode, né? A gente desconcentra, então não pode. Aquela hora ali, gente, é um momento íntimo de nós com Deus, né? E tem uma passagem, gente, muito, muito maravilhosa, que o Vicente me sugeriu, e eu te agradeço muito, Vicente, porque eu vou te falar que eu não conhecia essa passagem. Né? E eu fiquei assim, maravilhada, fiquei muito emocionada com a dedicação dessa mãe. Está no livro Os Mensageiros. Lê lá, gente, tem o capítulo 35 e o capítulo 36. Todos são ricos, mas esses dois, a proposta de hoje, né? Então, caiu muito bem. Fala assim, de uma mãe, ela chama Dona Isabel, que André Luiz, gente, ele fica muito curioso, perguntando a Aniceto o que estava acontecendo ali naquela casa. Isso. E aquela mãe, ela larga seus afazeres que ela estava costurando, né? Deixa a agulha para lá e vem, arruma sua mesa, arruma água para ser frutificada, né? Coloca as suas crianças ao redor e começa a orar a Deus, a Jesus, pedindo as forças, pedindo a benção. E a sua filhinha, ela pergunta à sua mãe, mãe, a senhora ora tanto para Jesus? Por que a gente está alimentando só uma vez por dia? Porque quando o papai era encarnado, a gente alimentava 2 vezes. Então a gente fica imaginando, meus irmãos, como que essa mãe foi guerreira? Porque eu, Deusair,
Eu, na condição dessa mãe, eu ia abraçar essa criança e começar a chorar. Porque não é fácil nós ver um filho com fome, né? E essa mãe não. Ela foi falar das grandezas de Jesus. Essa mãe foi falar para os seus filhos como que a gente precisa do alimento espiritual. Porque a gente não só alimenta do material. Sim. Ela falou da obesidade, ela falou das congestões que nós temos quando nós comemos muito. Ela foi explicando e a filhinha foi compreendendo e lembrou dos mendigos que andavam pelas ruas sem alimento. Agora imagina se essa mãe, né, Vicente, começa a falar para tadinho dos meus filhos, estão passando fome, nossa, onde está Deus? Deus não existe, está deixando a minha família passar fome. Não, essa mãe é uma heroína. Eu aprendi muito com a dona Isabel, gente, porque não é fácil você ver a quantidade de gente passando fome ainda aqui no planeta Terra, né? E nós, graças a Deus, nós temos o nosso alimento, mas muita fartura. Então a gente tem que agradecer todos os dias e aprender, gente, essa comunhão familiar, porque essa comunhão familiar é muito gostosa. Porque quando um encontra Jesus, nós somos exemplo para nossos filhos, para nossa família, nosso exemplo arrasta. Então, antigamente, né, Vicente, era tão gostoso, né? A família era mais unida. Isso, a gente sentava ao redor da mesa, fazia a prece, agradecendo o alimento. Hoje o celular não deixa. Hoje o celular, a pessoa come vendo o celular. Celular de lado. Então não sabe nem o que está comendo, está dando as garfadas ali, né? Não sabe nem o que está alimentando. De repente leva até o celular na boca também, né? Verdade. Então precisamos policiar muito e acompanhar, né, o exemplo da dona Isabel com seus filhos. Muito interessante. Porque o seu filho já era mais rebelde, porque não tem todos os filhos, os seus espíritos não são iguais. Cada um tem uma faixa, né, de elevação. Uns têm mais conhecimento, outros têm menos conhecimento. Mais rebelde, mais dócil. E o rapazinho, o Joãozinho, queria alugar a sala porque queria, porque numa situação que nós estamos, mamãe, nós temos que vender esta sala ou alugar esta sala para o nosso vizinho ali. E ela te dá uma lição com muito amor. Ela não briga com seu filho, porque pai e mãe não é para ficar duelando com o filho, não. Não adianta. Nós não podemos, gente, ficar nervoso, entendeu como? Nós temos que falar com amor, pedir espiritualidade para colocar as palavras na nossa boca naquele momento. Certamente. Né? E é isso, gente, que ela, né? Vamos deixar esse exemplo para todos, né? Deus aí, mediante então esse quadro aí, quem pode participar do culto do evangelho? Todo mundo que estiver na casa? Pois é, Vicente, tipo assim, no meu modo de ver, é a família, né? É a família ou os parentes, né? Algum vizinho também, sim, né? Interessante. Algum vizinho que se tem naquele dia, naquela hora marcada, né? Convida, né? Para poder participar. Isso. Porque senão um dia vai, outro dia não vai, não tem jeito. É aquela pessoa que tem disciplina. Temos que ter a disciplina. Porque se não tiver a disciplina, gente, não adianta. E nós temos que fazer o evangelho no lar com muita segurança, né, Vicente? Com muito respeito. Com muito respeito. Então, é a família e, né, os vizinhos, parentes, todos podem, porque falar de Jesus é muito gostoso, Vicente. Falar de Jesus é a melhor conversa que a gente pode ter, inclusive com os filhos, com a família no todo. Isso mesmo, justamente. Então, Deus aí, você mais ou menos já colocou que o culto do evangelho deve ser num determinado dia da semana, numa determinada hora da semana, né? Existe um dia certo da semana, tem que ser o domingo ou o sábado ou qualquer dia da semana? Olha, Vicente, podemos fazer qualquer dia da semana, mas tem que ser naquele dia. Se for no domingo, é domingo. Se for sábado, é sábado, segunda, né?
ou terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta-feira. Sim. Tem que ser aquele dia com a hora marcada, né? Se for às 9 horas da manhã, do domingo, todos os domingos às 9 horas da manhã. Vejamos o exemplo de Eurípides Barçanufo, na cidade de Sacramento. Sim. O culto do Evangelho no Lar, de Eurípides Barçanufo, da Casa da Prece. Gente, tem mais de 100 anos que ele começou, ele desencarnou e as suas irmãs, a sua família, né, vamos dizer assim, Sim. as suas irmãs tocou esse, né, continuou este culto maravilhoso que está lá até hoje, para quem quiser ver. Divaldo Franco já esteve lá comemorando 100 anos em Sacramento, do culto do Evangelho no Lar. E aí depois as suas irmãs faleceram, aí veio os sobrinhos, né? Aí veio os parentes, aí Deus intui os amigos. Então é maravilhoso o culto lá em Sacramento, Minas Gerais. Então precisamos nos organizar para o dia, o horário certinho, meus irmãos, porque senão não tem como, é igualzinho cabeleireiro. Vamos colocar assim, você não marca o horário no cabeleireiro? Para tudo, né? Para tudo, tem que marcar o horário, né? Aquele dia, aquele horário, porque senão a agenda vira uma bagunça. Assim é o culto do Evangelho no Lar. Temos que ter o dia, temos que ter o horário, temos que ter a disciplina. Coloca o relógio para despertar. Sim. Né? Se tiver uma emergência, nossa senhora, aconteceu alguma coisa, hoje eu não posso. Mas aí você conversa com a espiritualidade, leva o pensamento em Jesus, fala assim, hoje eu vou fazer mais tarde, ou vou fazer mais cedo, entendeu? Porque a equipe espiritual está ali de prontidão para te auxiliar naquele momento, gente. Mas eles não podem vir a hora que a gente quer. Não tem como. Isso. Então, nós temos que ter essa disciplina, né, Vicente? E o culto do Evangelho no Lar, quais seriam os benefícios, Deusair, que ele traz para os participantes do culto? Nossa, Vicente, é extenso, porque em Joana de Ângeles conta um caso, né, para cada um de nós, que Divaldo Franco conta, que Chico contou. Chico, quando estava em Pedro Leopoldo, ele muito novo ainda, desabrochando a sua mediunidade, né, ele muito novinho, né, e ele é intuído a ir na casa da sua vizinha, porque Chico já começou cedo, gente, para poder visitar as pessoas, né? Se ele ganhava alguma coisa, ele ia levar para aquela pessoa que estava acamado. Certamente. Né? E Chico vai até a casa de uma senhora. Chega lá na casa daquela senhora com o coração partido, porque tinha acontecido um desastre, vamos dizer assim, na casa dessa senhora. Olha só. E ela vai, ô Chico, seja bem-vindo, você chegou na hora, está na hora do nosso culto no lar. E aquela senhora coloca uma jarra de água para ser frutificada pelos bons espíritos, que é o remédio que vem do céu, de graça para cada um de nós. Sim, os fluidos na água. Os fluidos naquela água, isso. E ali ela abre o evangelho. A hora que ela abre o evangelho, todos ao redor da mesa, ela, seus filhos, Chico Xavier. E ali, a campainha toca. E ela vai atender a campainha. Quem está lá? O mendigo. E ali ela vai e fala assim, ele pede um prato de comida a ela. Eu estou com muita fome, a senhora pode me arrumar um prato de comida? Ela falou, posso perfeitamente. Mas primeiro você vai ter que... eu te convido para você fazer o evangelho, né, no lar com nós, e depois eu te sirvo a comida. Você aceita fazer o evangelho com nós? E ela aceita. Ele foi, sentou na mesa, tudo enviado de Deus, gente. Porque não tem nada que acontece que não é dos desígnios de Deus. E ele começa fazendo o culto do evangelho no lar. Ali ela abre o evangelho. Perdão das ofensas. Olha a leitura. Que mensagem. A mensagem que veio naquele dia. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? 7 vezes? Ou 70 vezes 7? 7 vezes. Olha para vocês verem.
E ali ela fala aquela parábola mais linda, depois ela narra um pouco, né, daquilo ali que ela entendeu. O Chico também comenta, e o rapazinho ali, né, o mendigo ali, caladinho, não falou nada. E ali ela faz a prece, agradecendo a Deus, a espiritualidade, por ter permitido aquele momento Sim, deles estarem ali no lar, no lar doméstico ali, muito simples, mas com muito amor, agradecendo a espiritualidade que se faz presente ali naquele momento. E ali ela agradece, e ela fala sobre o seu filho que foi morto, assassinado, que ela perdoa aquele assassino, que Deus dê a força para que o espírito do filho dela, que abençoe o filho sim. dela, né? E ela faz aquele pedido ali mais lindo, que eu agora me faltam as palavras, porque é lindo, gente. É muito bonito. Aí, hora que ela faz a prece do Pai Nosso, faz o encerramento, pronto, porque o culto, gente, não é mais do que 20 minutos, 15 minutos. Não é assim 1 hora, não. É Não. rápido. Todo culto tem que ser rápido, por causa que a espiritualidade não tem muito tempo. E também não pode Não fica ser. cansativo também, né, Deus aí? Tem criança ali, né, Isso. Vicente? Isso mesmo, não Fica pode ficar muito cansativo, a cansativo. criança fica em desespero. E ali, a hora que termina a oração, o mendigo fala com ela, que ele não era o mendigo. Ele ficou perturbado depois que ele matou o filho dela. Ele falou assim: eu sou o assassino. Se a senhora já me perdoou, eu queria só um prato de comida, Aí, que porque beleza. agora eu vou me entregar às autoridades para mim poder pagar, né? Vamos dizer assim, né? O erro, O né? erro que eu Corrigir o erro. cometi. A senhora já me perdoou, agora eu espero que meu Pai eterno me perdoe. Isto Bonito, é o né? evangelho do lar, meus irmãos. Isto é em 2 planos. Nós estamos no plano aqui material e no plano Isso. espiritual, meus irmãos. Então, é ligar, é religar, né? Porque é tipo um poste de luz, Sim, 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 né? isso, com Quando certeza. nós abrimos o evangelho, esta luz expande, diz Chico Ilumina a Xavier, casa toda. ilumina a casa, ilumina até o quarteirão. Sim, Agora imagina, eu faço evangelho no lar, minha vizinha faz, a outra vizinha faz, o nosso quarteirão inteiro acende a acende cidade. esta luz. É, isso mesmo, acende uma cidade. Isto é, meus irmãos, é a boa nova, é a boa palavra. Nossa, Foi o que Jesus deixou para cada um de nós há mais de 20 séculos, meus irmãos, que temos que dar continuidade. Então, cada certamente. um de vocês que me ouve, faça o evangelho no lar. Porque o evangelho, meus irmãos, traz saúde, traz alimento, traz alegria, traz disposição, traz muita benção. Deus aí, neste caso, então, o culto evangélico é uma prática somente dos espíritas? Não. Ou outras religiões, outros religiosos podem fazê-lo? Não, Vicente, todos podem Ah, fazer, todos. todos podem fazer, Isso. inclusive, né, as pessoas falam assim, mas não sou espírita, como que eu posso fazer o evangelho? Pode, se você pode Pode. fazer com a sua Bíblia, né? Você pode fazer com outro livro que você goste, que você Sim, tenha com certeza. afinidade, né? Que você entenda, tem que entender, gente, né? Vamos ler, entender, compreender, todos podem fazer este culto do evangelho no lar, para poder harmonizar o nosso ambiente, meus irmãos. Vibratoriamente, todos os moradores ali recebem essa proteção, né? Então, neste caso aí, Deus aí, não é somente a Bíblia, o Evangelho, né? Poderá ser um outro livro também, né? Um livro, por exemplo, nós espíritos, nós temos 4 livros do Emmanuel: Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, né? Que são excelentes livros, Vinha de Luz. Então, pode usar outros livros também. Com certeza, Vicente, eu até escrevi aqui mesmo o Pão Nosso, o livro Pão Nosso, gente, porque Lindo. é de uma riqueza a todas as suas leituras e todos os livros
né, da codificação espírita também, gente, né, o livro dos espíritos. Pode ser estudado, né, no culto. O livro também, eu vou dizer também, eu não sei se pode, Vicente, mas aquele livro é O Céu e o Inferno. Sim, pode. O Céu e o Inferno, porque tem depoimentos de espíritos lá, gente, que desencarnou e eles são evocados, né, por Allan Kardec e traz para nós lindas mensagens. Notícias do mundo espiritual. Notícias para nós não cair no mesmo erro que eles Sim, caíram. É verdade. Então, é muito bom, gente. Eu, né, particularmente, eu adoro o livro O Céu e o Inferno também. Muito bonito. Ô Deus aí, por quem deve ser dirigido esse culto do lar? Haveria algum lugar apropriado? Tem que ser uma mesma pessoa? Quem poderia fazer e coordenar o culto do Evangelho no lar? Ô Vicente, eu falo assim, né, que na casa tem que ter uma união, né, para poder fazer esse culto, mas tem que ter um cabeça. Ah, sim. Né? Tem que ter ali a pessoa ali, tipo o meu esposo, ou que seja eu, né? Pode ser até um filho, mas que seja uma pessoa entendida, né? Mais esclarecida. Mais esclarecida para poder dirigir esse culto, né? Então, eu acho assim, Vicente, que vamos lembrar, né, da casa de Pedro. Sim. Quem começou ali foi o nosso mestre Jesus. Foi Jesus. Né? Então, ele, né, né, o nosso... O conhecedor do próprio Evangelho. Isso mesmo, né? Verdade. O Deus aí, o programa Nova Era já está chegando já ao seu final. Quais seriam as suas considerações finais aí com relação aos telespectadores da TV Candidez? O que você sugere a eles? Ô Vicente, primeiramente, né, eu queria agradecer, né, a você que agradeço, pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra poder falar um pouquinho sobre o Evangelho no Lar e agradecer também os telespectadores, né, que me ouvem, por me ouvir. Muito obrigada a vocês e convido vocês todos para essa reflexão de fazer o Evangelho no Lar. O Evangelho no lar, meus irmãos, é a energia, é o alimento para nosso espírito, né? Então, se nós der conta de fazer semanalmente, não precisa ser todos os dias, semanalmente, uma vez por dia, com horário marcado, né? Isso. Vamos ter aquele momentinho ali de agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade, agradecer o nosso querido Jesus, né, que é o nosso irmão mais velho. Ele né, gente? Certamente. Ele é o nosso guia e modelo, nosso, né, de perfeição. Guia e modelo. Quem não, gente, coopera, não recebe a cooperação. Certamente. Né? Então, vamos cooperar um pouquinho, né? Isso. E eu agradeço a todos, gente, muito obrigada. Nós agradecemos, Deus aí, a sua presença mais uma vez aqui no programa Nova Era. Contamos com a sua colaboração também de outras vezes que a gente puder convidá-la para tratar de tantos outros assuntos pertinentes, né, a esse momento. E nós queremos também agradecer a todos vocês pela audiência de hoje, agradecer a Deus aí pelo tema aqui abordado no programa Nova Era. Esse programa é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP. E nós convidamos a todos vocês, telespectadores da TV Candidez, para que no próximo sábado, às 9h30 da manhã, aqui possamos estar de volta com esse programa espírita. A todos um bom dia, um bom sábado, um bom final de semana, repete muita paz e de muita alegria. Obrigado.